Oi, gente, tudo bem? Ó, vou ler alguns trechos de 2 livros. Um do Augusto Cury, O Mestre do Amor, e o outro A Divina Revelação do Céu, se der tempo. Espero que sim. Ó, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Eu sou Melissa, sou escritora, cristã, uma pensadora e também neurodivergente. Eu vou falar um pouquinho do que eu acho baseado na minha experiência de quase morte, né? Ou experiência fora do corpo. Porque de fato eu não cheguei a morrer, né? Isso se deu depois de uma hemorragia no pós-parto. Ó, afinal, a alma é química ou não? Qual das duas correntes de pensamento está correta? A dos pensadores humanistas ou a dos neurocientistas organicistas? Ambas possuem verdades. Escrevi durante anos uma importante e longa tese discorrendo sobre os diversos fenômenos que ocorrem no processo de construção de pensamentos e que evidenciam que a alma não é química. Apesar de não ser química, ela mantém uma relação tão intensa e interativa com o cérebro que faz com que pareça ser química. Talvez um dia publique essa tese. Achei interessante, ele fala que a alma mantém uma relação intensa e interativa com o cérebro, que a alma está ligada ao cérebro, ao nosso corpo. E segundo a minha experiência, né, eu tinha um corpo em colapso, eu estive no corredor, então tinha um corpo perfeito, e estive na nuvem, onde eu não tinha um corpo, eu era uma massa, uma nuvem, eu era amorfa, né, que era o meu espírito. E eu tive algumas experiências de sonhos no inferno, e eu tenho feito algumas deduções, né, do que seria. Os organicistas, eles acreditam que a alma é química e todo problema psicológico, ele é lidado com remédios e que os remédios, eles trariam um equilíbrio químico e resolveria o problema, né? Porque já que a alma é química, então, enfim, tudo se resolve com remédios. O que eu acabei de ler isso aqui me deu um estalo. E o que eu penso sobre isso? Eu gravei um áudio outro dia para vocês, acho que foi ontem mesmo, dizendo que eu acredito que a alma e o espírito são químicos, sim. Nisso eles não estão errados, a meu ver. A questão é como se encara isso. E aí eu pensei assim, uau, a alma está interligada ao cérebro, sim. Só que a alma influencia o cérebro e não o cérebro a alma. Assim eu penso. Que a influência, ela vem da alma, ainda estou tentando construir, então sim, tenham calma, né? A influência maior vem, todo problema psicológico, outro tipo de doenças, eu acredito que vem da alma para o corpo, para o cérebro. Daí eu estava tentando entender, por exemplo, qual a diferença, e tem muita diferença, então eu não posso lidar da mesma forma de uma alma que vai para o inferno e uma alma que vai para o céu. Elas são completamente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. A alma que vai para o inferno, ela é como se a pessoa morresse e parece que não morreu, porque ela está com o mesmo corpo daqui da Terra.
A pessoa que vai para o céu não, ela morre e ela tem um impacto daquele uau, que corpo é esse? Sabe, você não tem uma celulite? Não. Você não tem uma dorzinha de cabeça, você sabe, não tem nada. Nem marcas, sei lá, se você tem alguma marca da infância, não tem alguma lembrança triste que você nunca supera, também não tem. Então eu não consigo lidar e pensar com duas almas completamente diferentes. Então, como eu penso que a alma é química, é como se uma alma passasse por uma transformação e a outra não. Ela era para ela passar, só que por algum motivo ela não passa. E quando Jesus fala para que para você ir para o céu, você tem que nascer de novo. Então é essa transformação que não acontece. Então a salvação é isso, você passa por uma transformação quando morre. E para quem vai para o inferno não passa. Recebe uma alma que é uma cópia do corpo daqui. Ou seja, é uma alma química, sim, mas de conteúdo inferior. Você sabe o que é inferior, né? Por exemplo, um folheado. Você ganhar um folheado. Ele é inferior, em algum momento ele vai descascar. Uma bijuteria, né? Vai ficando escura. E um par de brincos assim de ouro. Não vai escurecer, né? Então, assim, não tem variação, né? Então, é como se essa alma que vai para o céu é química, sim, mas é de uma qualidade superior. Aí, eu tava pensando hoje, né? Como é que os remédios, eles realmente ajudam, né? As pessoas, as famílias, né? Mas é uma ajuda que ela é na base do efeito e não da causa. É uma ajuda que eu entendo assim, né? Que é como se evitasse danos maiores ou permitisse uma certa convivência social, mas assim não resolve a causa. Então fica sempre no efeito. Então não que esses remédios não ajudem, mas não resolvem. E eu acredito que as doenças, os problemas, eles são da ordem da alma, entendeu? Então os remédios, eles reduzem não, eles peraí. Achei uma coisa aqui, uma visão aqui de um carro, tá? Esse carro tem um problema sério. E ele vem vindo. E aí, o remédio, ele para o carro. Ele para, né? Porque geralmente a pessoa fica dopada, né? Então, os remédios, eles geralmente agem para mim, em vez de, não é questão de equilíbrio nenhum, é questão de dopar mesmo, de parar, reduzir um pouco, né? Então, ele faz com que o carro, pare, né? Só que esse carro vai
continuar sempre, pode continuar a vida toda. Não para numa oficina para falar, qual é o problema? Né? Então, assim, não lida com a causa, mas só com o efeito. Para que ele não tenha um acidente, algo grave, o remédio, o quê? Está sempre reduzindo a velocidade desse carro. Ele nunca vai mexer naquilo que é o problema. Onde que é o problema? No motor? Então, tem que ir lá no motor. Entendeu? Onde está esse problema? Não, o remédio ele não faz isso. Ele só vai desacelerar esse carro para que não haja, entendeu? Então reduz a pessoa. Assim que eu entendo. Agora, eu não sei como que é essa questão da que eu falei para vocês outro dia, que eu descobri, pensando e lembrando dos sonhos que eu estive vendo no inferno, as pessoas, né, que elas tinham almas que não pareciam nem almas, pareciam ser corpos como os daqui, né, que é estranho. E enquanto no céu as pessoas têm um corpo perfeito, né, são leves, são felizes, não tem doença, não tem tristeza. Em que momento se dá essa transformação? Eu não sei, é como se fosse um conjunto da sua vida. E é o que Deus tem falado sempre para mim, não tem como, que nós somos também um pãozinho. E conforme a gente vai vivendo, a nossa substância, que isso é uma química, e talvez a química da alma mesmo, ela vai sendo modificada. E cada oportunidade que a gente tem de se tornar uma pessoa melhor, é a oportunidade que a gente tem de mudar a química desse nosso alimento, né? Porque não vai entrar o alimento intragável no céu, um alimento ruim, ele vai ser jogado fora. Não pode entrar, senão contamina, né? A fruta podre do lado das boas. E Deus sempre renova as oportunidades, né? As pessoas não, as pessoas julgam a gente, né? Condenam a gente para sempre Tô vendo, sabe o que? É uma cesta de basquete. Você ganha uma bola, fala, joga a cesta. Ih, errou. Errou para sempre. Não. Ele vai te dar a bola de novo e a cesta tá aí na sua frente. E você vai reconhecer quando é a mesma oportunidade, você fala, caramba, da outra vez eu pisei na bola, agora eu vou acertar. Você com certeza vai saber. Agora as coisas são muito mais profundas, né? Então eu não sei. Eu penso que tudo é química, tudo é real, entendeu? Só que é um tipo de material que a gente desconhece, entendeu? A gente não conhece verdadeiramente Deus assim, entendeu? Nem toda a verdade, nem todas as coisas. A gente só conhece aquilo que a gente vê, que a gente pega, né? Que ver outro dia que eu vi um vídeo que eu achei bem interessante. E o pai ia fazer uma surpresa para a menininha, a família. Daí trouxeram uma bicicleta para ela de presente. E a hora que ela viu a bicicleta, ela foi direta na garrafinha. Porque, não sei por porque cargas d'água, ele resolveu dar uma bicicleta e uma garrafinha. E foi ótimo aquilo, né? Porque isso me mostrou alguma coisa. Ela foi direto na garrafinha e ficou falando, ai, a garrafinha, que linda garrafinha, muito obrigada, garrafinha. E
É a mesma coisa, sei lá, vem um carro até você, né? E aí vem um carro e uma garrafinha. Daí você vai o quê? Você vai achar o quê? Você provavelmente ia direto na garrafinha também. Não ia achar que você estava ganhando o carro. Você ia achar que o carro trouxe a garrafinha para você. E o seu presente é a garrafinha, não o carro. Ninguém ia achar que ia ganhar o carro, mas só a garrafinha. Entendeu? Você nem olhar o carro, parece que o carro. Só a garrafinha. Você tem a impressão que o carro fica transparente para você, porque é uma coisa irreal, sabe? É muito grande que você nem enxerga como possibilidade de você ganhar isso. Por isso que a menina vai direto na garrafinha. E aí ela fica assim, ai, obrigada, garrafinha. E aí o pai fala, não, filha, seu presente é a bicicleta. Daí acho que ela fica emocionada e tipo assim, nossa, nem tinha visto a bicicleta. Então eu acho que é algo meio assim, a alma e o espírito. São químicos, são verdades. E estão aí, só que a gente não é superior demais pra gente enxergar, entendeu? E aí eu vou ler aqui, capítulo 14, o argumento final. Prepare-se. Jesus me disse, arrependam-se e sejam salvos, pois o reino de Deus está perto. A minha vontade e a minha palavra serão cumpridas. Prepare um caminho para o Senhor. Então ele declarou, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Fale às pessoas para andarem no Espírito e jamais satisfarão a concupiscência da carne. Primeiro que eu li é 1 Timóteo 6,17, o outro Gálatas 5,16. Agora Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Nossa, exatamente aqui. Quando eu me lembro de ver as pessoas lá no inferno com almas que nem parecem almas, que parecem mesmo corpos humanos, igual o nosso corpo daqui, que pega uma gripe, que tem um machucado, é isso aqui o que ele fala. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, essa colheita é depois da morte. Então, tudo que é do Espírito, você colhe no Espírito. Daí, alguns têm a transformação, outros não. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Jesus continuou, quando se cumprir toda a palavra de Deus, então virá o fim. Ninguém sabe o dia ou a hora em que o Filho de Deus retornará à terra, nem mesmo o Filho sabe, pois isto só é do conhecimento do Pai. A palavra está se cumprindo rapidamente. Venha como uma criancinha e deixe-me limpá-lo das obras da carne. Diga-me, Senhor Jesus, entra no meu coração e perdoa os meus pecados. Eu sei que eu sou um pecador e arrependo-me de meus pecados.
Lava-me com teu sangue e torna-me limpo. Eu pequei contra os céus e diante de ti não sou digno de ser chamado filho. Eu te recebo por fé como meu Salvador. Amém. Mamãe. Olha, esteja pronto para encontrar-se com Deus. Amado, temos de estar prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Devemos viver sempre na expectativa da sua vinda. Você e eu sabemos os problemas, o tempo e a época em que vivemos. Nunca houve um tempo como este. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui ela diz o seguinte: o anjo do Senhor falou-me que se vivermos em retidão, nós encontraremos os nossos amados nos portais da glória assim que lá chegarmos. É verdade. Eu não vivi isso, né? Porque eu também não cheguei no portão. Eu estive só no corredor, naquele túnel. A gente tem que tentar de tudo salvar as pessoas aqui. Depois, lá, não é fácil. Eu acredito que tem pessoas que podem até sair do inferno, sabe? Mas é mais difícil. É muito difícil. Não... Aliás, eu vou contar para vocês o último sonho que eu tive. Também estava visitando o inferno. E aí, eu não sabia que era o inferno, né? Porque eu chego, eu não sei onde que eu tô. Porque eu vi um lugar amplo, né? Que tinha até umas construções. Mas esse lugar era bem amplo mesmo. E aí eu vi algumas famílias, mas não família inteira. Mas, por exemplo, eu vi uma mãe e uma filha lá, vi outras pessoas conversando e parecia que estava tudo bem, né? As pessoas estavam caminhando assim nesse lugar. Só que era um lugar de terra escura, né? E não tinha árvore, né? Não tinha... Geralmente não tem o verde. Não tem igual... Das vezes que eu sonhei indo para o céu e eu vi sim. Eu vi minha avó no céu. Outra vez eu vi meu avô. Mas no céu geralmente tem, sabe? Natureza, né? Eu lembro do sol, nossa, era muito, sabe, a paisagem assim, muito, muito, muito linda, as cores eram diferentes. E nesse lugar onde eu estava, era uma terra escura, e era mais assim, barrento, sabe, de barro. E só que eu não pensei que era o inferno, porque eu vi algumas famílias. Não, como eu falei, não famílias inteiras, né? Mas pessoas que estavam ali com uma certa amizade entre si. E até então eu achei que estava tudo bem. E eu entendi que eu estava ali, naquele lugar, meio que visitando aquele lugar. Enfim, eu vi uma pessoa conhecida ali. Eu não conversei com essa pessoa, mas o que eu fui mais observando em volta, assim, sabe? Caminhando e observando, nossa, que estranho, né? Tem pessoas amigas aqui, ou que fizeram amizade quando chegaram ali, e também algumas pedaços de famílias ali, né? Eu lembro de ter visto uma mãe e uma filha lá. E as pessoas assim parecendo muito bem, então por isso que eu não achei que era um inferno. Só que quando chegou uma parte do sonho, eu vi
umas rochas, sabe? E embaixo tinha um buraco bem grande. E tudo era barro, essas rochas e o buraco. E aí estava tudo bem até então que eu visitei e vi essa pessoa, né? Conhecida, que eu estava visitando. Eu vi essas pessoas que eu não imaginava que no inferno as pessoas fizessem amizade, sim. E eu percebi em que momento que era o inferno, quando eu me vi perto dessas rochas aí e vi que elas eram escorregadias e vi o buraco. Aí eu fiquei com bastante medo, sabe? E depois eu acordei. E depois que eu vim, que sempre é assim, eu sonho, depois eu venho a pensar, sabe, sobre o sonho e entender que aquele lugar era o inferno. Então, o inferno, ele é semelhante ao lugar feio da terra. É como se fosse uma cópia da terra. Tanto que a alma das pessoas que vão para lá é uma cópia daqui. Por isso que Jesus fala, não alimenta a sua carne, porque senão você não vai passar pela transformação e não vai ter um espírito, porque se você alimenta a carne, é uma alma de carne que você vai ter. Se você alimenta o espírito, você vai ter uma alma espiritual. É isso. Uhum. Exatamente. É claro que isso não significa em algum dado momento, aliás, por muito tempo, as pessoas, os cristãos acreditavam que tinham que se bater, se mortificar, se batiam, faziam jejuns bem extremos, celibato, né, para servir a Deus. Eu não posso ter um marido, uma esposa, ter filhos. Não significa isso, né? Mas significa buscar a santidade, o que é correto, um prazer saudável, naquilo que Deus aprova. Ó, aqui ela cita João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 10, 9, 10 e 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nesses sonhos que eu tive no inferno, pelo menos nos lugares onde eu fui, tá? Não era sofrimento ininterrupto, não. Era assim, vinha o sofrimento, aí via paz. Vinha o sofrimento, via paz. Assim como aqui na Terra, a gente não é assim? Vem a tribulação, aí vem o conforto. Vem a tribulação e vem o conforto. Era assim lá no inferno que eu via. Então, acho que o primeiro sonho que eu tive, um dos primeiros, das pessoas jogadas no chão, caídas, sofridas, porque tinham apanhado de um demônio que regia aquele território como capitania hereditária, que ele ganhou aquele território, era dele, não era dele, mas ele tinha posse daquele lugar. As pessoas tinham um descanso, então ele vinha, aí daí quando elas estavam derrubadas no chão, ele se afastava. Daí ele esperava elas melhorarem, levantarem para ele vir, entendeu? Porque acho que eu entendo que esse é o grande X da questão. Ele espera as almas ali de carne, né? Como se fosse uma alma de carne, né? Se levantarem, porque que graça tem
né, derrubar alguém que já está derrubado. Então, assim, é como se houvesse, sabe, ele esperasse. É assim que eu percebi, uma coisa assim bem... Eu tô falando bem a verdade, né? Eu tenho até o problema de dar uma freada no... Mas eu prefiro dizer logo, é isso. É uma coisa bem cruel mesmo. Não é eu espero você se levantar porque eu me importo, porque eu gosto de você. Não, porque eu quero você forte para a hora que eu vir, entendeu? É mais divertido para ele. Esperar você se levantar, se fortalecer para ele vir e fazer tudo de novo. É meio que isso que eu vi lá, uma coisa assim, uau. Nossa, só vendo, sabe? Para você não dá para imaginar uma mentalidade tão fria e tão... Porque assim, quem é ruim, até sendo bom é ruim. Até sendo bom, meu Deus. E é isso, sabe? Ele é tão sujo que às vezes ele faz isso. Ele dá a trégua só para você se levantar para ele poder derrubar de novo. E aí, meu Deus, é isso que eu vi, sabe? Aqui ela diz: não deixe de fazer esta oração agora mesmo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho até a tua presença como estou. Eu sou um pecador, Senhor. Eu tenho pecado contra ti e contra o céu. Eu te peço, Senhor Jesus, que me perdoes, que entres no meu coração e que venhas a salvar a minha alma. Eu quero nascer de novo pelo Espírito do Deus vivo. Eu te dou a minha vida. Senhor Jesus, eu creio que tu, Jesus Cristo, és aquele que foi enviado para salvar a minha alma do inferno. Eu te dou graças e honra por me remir pelo teu precioso sangue. Amém. Ah, que lindo. Acabou. A gente tem que estar bem perto de Jesus. E a gente tem que ter piedade das pessoas, sabe? A gente não pode condenar as pessoas. Aqui não é um lugar de condenação. Condenação é lá no inferno. Aqui a gente sempre tem que acreditar que as pessoas podem mudar. É o tempo que elas têm. É o tempo que nós temos também. E que Deus tenha piedade de todos nós, né? Porque nós somos falhos. E que Deus possa renovar as oportunidades para nós, as oportunidades que nós perdemos. Que Deus possa nos curar, que a gente não dependa, né, de remédios, que Deus possa nos curar, sabe, na causa. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Senhor, nos cure, sabe, lá na raiz do problema. Não só no efeito, para que as coisas venham estar se repetindo infinitamente, mas cure a causa, Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Deus abençoe vocês.